Então, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente grava aí a nossa última aula do estudo das equações algébricas, né, das equações polinomiais, tá? Então, nas últimas aulas, né, a gente vinha trabalhando aí várias informações, né, para poder resolver equações de grau maior que 2. Nós vimos que era possível resolver equações de terceiro grau, por exemplo, né, conhecida uma raiz, a gente pegava a equação, dividia por essa raiz usando o Brillouin-Ruffini, e em seguida a gente tinha uma equação menor, né, de um grau menor, de segundo grau, e aí era usada a fórmula de Bhaskara para resolução, né? Depois, nas últimas duas aulas, nós vimos também que se a gente tem uma dica, uma informação sobre as raízes, né, se existe uma relação entre duas ou mais raízes aí, da equação, era possível utilizar também as relações de Girard, né? Vimos que em várias situações então de aplicação a gente consegue usar essas relações para descobrir também uma raiz ou mais aí e depois, né, resolver toda a equação, né, achar as outras raízes. Mas assim, existem algumas situações que não vai ser dado nenhuma raiz para a gente e nenhuma dica também, né? Então, algumas situações a gente vai pegar equações de grau maior que 2, onde vai estar escrito resolva a equação, né? E aí, como é que a gente faz então? Né? O que é possível? O que a gente pode fazer numa situação dessa em que a gente não tem nenhuma outra informação, né, da equação? Será que eu vou ter que experimentar todos os números, né? Começar a experimentar número aleatoriamente? É muito complicado a gente pensar, né, em fazer testes, né? Ficar experimentando o número de forma aleatória, porque isso daria muito trabalho, né? Agora, existe então uma maneira, né, uma regra, que eu vou mostrar para vocês hoje, que permite a gente descobrir um conjunto de possibilidades ali de encontrar a raiz, tá? Um conjunto de elementos, onde dentro daquele conjunto menor, né, um conjuntinho de alguns elementos apenas, a gente pode usar esses elementos, testar esses elementos e encontrar soluções da equação. Tá? Então a ideia é a gente fazer isso. Eu chamei essa aula de pesquisa de raízes racionais. Né? Então nós vamos fazer essa pesquisa de raízes dentro de um conjunto de números, né, que a gente vai determinar aí. Tá? Isso facilita bastante aí o nosso trabalho, né, porque se a gente encontrar dentro desse conjunto uma raiz que seja, né, ou duas, depois a gente pode encontrar o restante de outras formas. Né? A gente tem as outras formas aí que a gente já aprendeu, né, para resolver né, a relação de Girard e assim por diante. Né? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês. Então, nessa primeira tela, eu estou mostrando a definição, né? Então, ele fala aqui, ó, que se uma equação, né, uma equação no formato que a gente vem trabalhando, de um grau qualquer aí, né, de coeficientes inteiros, admitir como raízes números racionais, né, quer dizer, números que podem ser escritos na forma de razão, assim, P sobre Q, né, vamos lembrar que todos os números inteiros, positivos e negativos, podem ser escritos assim, né, e mais todas as frações também, né, podem ser assim. Então, todos os números racionais, então, números naturais, inteiros, né, todos esses números pertencem aos racionais também. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Bom, então, se a equação que a gente está tentando resolver admitir raízes racionais, lógico que não é sempre, né, que a gente vai ter raízes que podem ser representadas assim. Às vezes a raiz é uma raiz quadrada não exata, é um número complexo, né, com parte imaginária e tal. Então a gente pode ter situações em que a gente não vai conseguir usar essa pesquisinha de raízes aqui, né? Ela só serve para raízes racionais. Agora, a grande maioria das vezes que nós vamos resolver exercício, né? Grande maioria das vezes nós vamos ter pelo menos uma raiz racional, né? E aí, tendo pelo menos uma raiz racional, a gente vai procurar essa raiz, né? E se tiver outras raízes que não são racionais,
a gente vai poder encontrar depois, né? Depois que a gente conhecer uma ou duas raízes aí, a gente pode usar essas raízes, né? Para simplificar a equação, né? E encontrar as demais depois, tudo bem? Então ele afirma o seguinte, ó, que se a gente tem, né? Se a equação admitir raízes racionais, né? Expresso nessa forma P sobre Q, onde P e Q são primos entre si e tal, já vou mostrar para vocês. Aí, aqui está a afirmação principal. Ó. Então, P é divisor de A0, esse número de cima, tá vendo? Vai ser divisor de A0, e Q é divisor de AN, esse número de baixo vai ser divisor do primeiro aqui, ó. Então, o número de cima é divisor do último termo, aquele termo que não tem o x, e o número de baixo é divisor do primeiro termo. Quero mostrar isso para vocês em exemplos, né? Assim fica meio complicado, mas com exemplos fica bem fácil. Olha aqui esse primeiro exemplo. Determine as possíveis raízes racionais dessa equação. Então aqui nós vamos fazer a nossa pesquisa de raízes. Ele não está mandando resolver, está mandando só encontrar, né, o conjunto de raízes possíveis, né, para esse raízes racionais possíveis. Eu vou fazer essa pesquisa e depois a gente até pode testar e resolver a equação, tá bom? Vamos ver como é que funciona. Então, nós vamos procurar elementos, ó, eu vou chamar o conjunto de P, o primeiro conjunto, e o segundo conjunto de Q. Nós vamos procurar raízes, né, que vão estar nesse formato, ó, P, desculpa aqui, deixa eu apagar, no formato P sobre Q. Vendo? As minhas raízes vão estar nesse formatinho, mas vamos primeiro encontrar quem pode ser o P e quem pode ser o Q, bom? Então, quem é que pode ser o P? O P é o conjunto, ó, dos divisores desse último termo aqui que não tem o x. Bom, dos divisores de 6 nesse caso, tá vendo? Então, né, ele chamou esse último termo aqui de A0, né? Olha aqui, ó, no anterior, né? Ele chamou de A0, tá vendo? E ele chamou o primeiro termo de AN aqui, ó. Primeiro termo de AN. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, o P são os divisores do A0. Quem são os divisores do 6? São os números que dividem o 6 de forma exata, sem sobrar resto. 6 dá para dividir por quanto? Né? 6 dá para dividir por 6, né? Eu vou escrever aqui, ó. O 6 dá para dividir por 6, não sobra nada. Dá para dividir também por 3 e não sobra nada. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 1. Vocês percebem que todos esses números aqui são divisores do 6? Então, os divisores do 6 são os números que dividem o 6 e não sobra resto. Ó, 6 dá para dividir por 6, por 3, por 2 e por 1. Então, eu vou colocar aqui o conjuntinho. Vou colocar na ordem crescente, mas nem teria necessidade. Ó. 1, 2, 3. Deixa eu arrumar melhor aqui. Ó, 1. Na verdade, não é só 1, é mais. Eu vou escrever todos aqui. 1 e menos 1. 2 e menos 2. 3 e menos 3. E 6 e menos 6. Né? Já pensando nos negativos também. Veja, todos esses números, então, eles são divisores do 6. Não vai sobrar resto se a gente dividir por 1, por menos 1. Todos esses aqui que eu encontrei, eu tenho que pensar nos negativos também, né? Tudo bem? Então, esse é o nosso conjunto P, dos divisores do último número aqui, tá? Agora, o conjunto Q é o conjunto dos divisores desse primeiro número aqui, ó. Do primeiro número. Então, quem são os divisores? Quem são os divisores do 2, gente? Vamos ver? O 2 dá para dividir por 2 porque não sobra nada. E dá para dividir por 1 também. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2. Tudo bem? Então, vejam, ó, encontrei o conjunto dos divisores do último número, esse é o meu P. Encontrei o conjunto dos divisores do primeiro número aqui, esse é o meu Q.
Agora, ele afirma o seguinte, ó, que as raízes, se existirem, né, raízes que são racionais aqui, ó, quando eu tentar resolver essa equação, se existirem raízes racionais, elas vão estar nesses conjuntos aqui, ó, o P, esse número de cima vai estar aqui, e esse numerinho de baixo vai estar aqui. Então, quais são as raízes que eu poderia testar? Todas as variações possíveis entre esses dois conjuntos aqui. Então, por exemplo, ó, as minhas raízes possíveis seriam, aqui, ó, P sobre Q. Vou fazer a combinação de todos esses números. Então, por exemplo, assim, ó, olha aqui, ó, 1 e 1, tá vendo? 1 sobre 1, que é o próprio 1. Depois aqui, ó, menos 1, ó, 1, vamos fazer 1 com todo mundo? 1 sobre 1, 1 sobre menos 1, que daria menos 1. Depois, 1 sobre 2, ó, meio. E 1 sobre menos 2, menos meio. Né? Depois, ó, menos 1 sobre 1, que dá menos 1, mas já está aqui o menos 1, então não precisa. Menos 1 sobre menos 1, que dá 1, já está aqui. Menos 1 sobre 2, menos meio, já está aqui, ó. Menos 1 sobre menos 2, dá meio, já está aqui. Agora aqui, 2 sobre 1, 2 sobre 1 é 2, vou colocar. 2 sobre menos 1, ó. 2 sobre menos 1, dá menos 2. Né? 2 sobre 2 dá 1, já está aqui. 2 sobre menos 2 dá menos 1, já está aqui. E aí eu vou encontrando todos, ó. Agora é o 3. O menos 2 vai dar a mesma coisa, o 3. 3 sobre 1, 3. 3 sobre menos 1, menos 3. 3 sobre 2. 3 sobre 2 eu ainda não coloquei. Depois 3 sobre menos 2, menos 3 sobre 2. E menos 3 a mesma coisa, 6. 6 sobre 1 dá 6. 6 sobre menos 1, menos 6. 6 sobre 2 dá 3. E depois menos 3. Né? O menos 6 vai dar tudo igual. Então vejam, ó, eu tenho todas essas possibilidades. Né? Parece muita coisa, né? Mas é muito menos número. Nesse caso ainda tinha bastante, né? Às vezes tem menos. Mas é muito menos números do que se eu tivesse que testar aleatoriamente. Né? Quem é que eu vou testar primeiro? Eu costumo testar os números que são inteiros, né? São mais fáceis aqui. Eu imagino, eu posso testar ou 1, ou 2, né? Ou 3, ou menos 1, menos 2, menos 3 e tal. Se eu encontrar uma raiz, eu não preciso ficar testando o restante. Aí eu posso partir para uma outra situação para terminar de resolver. Né? Olha, esse exemplo ele só pede para fazer isso, tá? Vocês vão ter alguns exercícios que ele só vai pedir para fazer isso, ó. Determinar as possíveis raízes racionais. Essas são as possíveis raízes racionais. Se existir alguma raiz racional dessa equação, né? Essa raiz está aqui dentro. Eu posso procurar agora aqui dentro, tá? Mas eu vou fazer mais, eu vou resolver, né? Eu vou encontrar alguma raiz racional. Vamos lá? Olha, vamos imaginar. Vamos ver se esse 1 é raiz. Como é que eu vejo se é raiz? Eu vou fazer o P de 1, né? Vou substituir o 1 nessa equação. Substituo o 1 e vejo se é. Né? Se eu estiver fazendo um testinho, por exemplo, que eu não preciso escrever, eu já posso imaginar o 1 aqui, né? E testar ele rapidinho. Eu já consigo ver se é ou se não é. Tá? Não perco muito tempo. Se tiver que escrever, aí tem que fazer mais organizado. Posso fazer assim, P de 1. E se isso aqui der 0, né, é porque é raiz. Né? Então veja aqui, ó, ficaria, né, 2 vezes o x à terceira, vezes o 1 à terceira, menos 3 vezes o x ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 11 vezes o 1, mais 6, igual a 0. Então, fazendo a continha, não vou escrever igual a 0 aqui, né? Vamos fazer a continha para ver se dá. Olha, aqui 1 ao cubo é 1, vezes 2 é 2, menos, né? 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3. Aqui 11 vezes 1 é 11, mais 6. Né? Isso daqui vai dar 11 com 3, 14, 6 e 2, 8. Não, aqui vai sobrar 6 aqui. Né? Esse aqui não é verdadeiro. Ó. Não deu 0 ou 1 não é. Será que o menos 1 é? Posso fazer, ó, P de menos 1.
lá. Vou testar também o menos 1. Testando o menos 1, vai ficar 2 vezes o menos 1 ao cubo, né? Menos 3 vezes o menos 1 ao quadrado, menos 11 vezes o menos 1 e mais 6, né? Igual a 0. Veja, aqui eu vou ter menos 1 vezes 2 é menos igual a 0? Não, né? De novo, ó. Menos 2. Aqui, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Aqui dá mais 11 e mais 6. Veja, aqui deu 17, aqui menos 5, vai dar 12, né? Esse aqui também não deu certo, não. Vamos testar outro, vamos testar o 2, vamos ver, P de 2. Olha, 2 vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, menos 11 vezes 2, mais 6. Isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16, menos, aqui 4 vezes 3 é 12, menos 22, mais 6. Esse aqui vai dar 22, 34 negativo, e positivo deu 22, né? Vai sobrar menos 12 aqui. Tá certo? Menos 12. Aqui 16 com 6, 22. Menos 12 não deu também. Vamos ver o P de menos 2? Olha lá, o P de menos 2 vai ser 2 vezes o menos 2 ao cubo, né? Menos 3 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 11 vezes menos 2, mais 6 igual a 0. Então, isso daqui vai dar 2 vezes o menos 8, dá menos 16. Esse 0, né? Menos 16. Depois aqui, ó, 4 vezes menos 3 é menos 12. Aqui dá mais 22 e mais 6. Então, veja, esse daqui, ó, 22 com 6 é 28, e aqui também dá 28. Esse deu 0. Encontramos aí uma raiz, pessoal. Esse deu um pouquinho de trabalho, tá? Fui testando números, tive que fazer vários números aqui, mas eu achei. Uma das raízes, então, dessa equação é o menos 2, tá vendo? Esse menos 2 aqui, olha, é uma raiz dessa equação. O que eu posso fazer agora? Posso continuar tentando aqui pesquisar raízes e encontrar as outras. Eu preciso encontrar 3, né? Resolver essa equação e encontrar 3 raízes. Poderia continuar fazendo isso, ó, tenho mais várias raízes para testar, mas eu também posso parar, porque pode ser que eu continue fazendo e não ache mais nenhuma, né? E que as outras raízes não sejam raízes racionais. Pode acontecer isso, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar procurando outras raízes, que pode ser que nem tenha nesse conjunto, eu vou resolver essa equação agora reduzindo o grau dela, né? Então, eu posso fazer o dispositivo de Brio-Ruffini, por exemplo, né? Eu pego a raiz conhecida aí, que é menos 2, pego os coeficientes 2, menos 3, menos 11 e 6, né? 3, 2, 1, 0, tá tudo certo, e divido lá, né? Faço o Brio-Ruffini, ó, menos 4 com menos 3 é menos 7, 14 menos 11 é 3, menos 6 mais 6 é 0, eu tenho uma equação 2x ao quadrado menos 7x mais 3, né, com esses coeficientes, e agora eu resolvo ela por Bhaskara e acho as duas, né, as outras duas raízes. Bom, então faço a resolução por Bhaskara, ó, x, né, ou posso usar as relações de Girard, né, posso usar produto e soma e tal, mas aqui eu posso fazer Bhaskara, né? Então, ó, menos b, mais ou menos, b quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, dividido por 2a. Né? B quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Então, aqui eu tenho 24, eu tenho 25 aqui dentro, raiz quadrada é 5. Então, duas possibilidades. 7 mais 5 é 12, dividido por 4 é 3. E 7 menos 5 é 2, dividido por 4. 2 quartos é o mesmo que meio, né? Posso simplificar. Então, veja, encontrei as soluções. Ó. Era menos 2, meio e 3. Solução aí, menos 2,
meio e 3. Vendo? Todas as raízes estavam aqui, ó. Eu podia ter testado o meio, podia ter testado o 3, que era o próximo teste meu, tá vendo? Eu ia encontrar essas outras testando também, mas poderia ser que não tivessem aqui, né? Então, por isso que eu parti para abrir o Ruffine aqui para resolução. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês, acabei fazendo tudo nesse exemplo, mas eu tenho mais um aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse também? Fazer mais uma vez, só para ver se a gente fixa melhor. Então vamos lá, olha. Determine o conjunto de solução da equação. Olha lá, tem uma equação de terceiro grau e ele não fala nada, não dá nenhuma dica, né, para a gente poder resolver. Se eu não tenho nenhuma dica, a forma que eu, né, tenho aí de fazer isso daí é fazer a pesquisa, né, das raízes. Então, eu quero encontrar um conjunto P, encontrar um conjunto Q. O conjunto P é dos divisores desse número, ó, o número que está sozinho, né, o último termo. Então, quem são os divisores do menos 2? Quem que, né, então, menos 2 dá para dividir por 2, então também dá para dividir por menos 2 sempre, né, quando dá para dividir por 1, pelo outro também. E dá para dividir por 1 e também por menos 1. Vou escrever aqui, ó, menos 1, 1, menos 2 e 2. Quem são os divisores agora? Olha aqui, ó. Agora, o que eu uso esse número aqui, ó, mais 2. Mesma coisa, né? Mais 2 tem os mesmos divisores aí, ó. 2 e menos 2, 1 e menos 1. São os números que dá para dividir o 2 também, né? Mesmo conjunto. Menos 1, 1, menos 2, 2. Então, quem é P sobre Q? Que são as minhas possíveis raízes racionais, né? Olha aqui, ó. Menos 1 sobre menos 1, isso dá 1 positivo. Menos 1 sobre 1, né, que dá menos 1. Depois, menos 1 sobre menos 2, que dá meio. Depois, menos 1 sobre 2, que dá menos meio. Ou 1, se eu tentar fazer, vai dar tudo a mesma coisa. Agora o 2, ó. 2 sobre 1 aqui, menos 2 sobre menos 1 dá mais 2. Menos 2 sobre 1 dá menos 2. E aqui, se eu tentar fazer, vai dar a mesma coisa. Então, acabou aqui. Olha como tem bem menos elementos agora. E eu vou testar esses elementos e ver se eu encontro, né? Vamos lá, vamos fazer P de 1 para ver se a gente já resolve. Vamos testar o 1. Então, vai ficar 2x à terceira. Então, 2 vezes 1 à terceira. Né? Menos 7 vezes o x ao quadrado. Então, vezes 1 ao quadrado. Depois, mais 7x. Então, mais 7 vezes 1. E menos 2 igual a 0. Então, de novo, isso igual a 0. Eu não sei se é ainda. Vamos fazer a conta. 1 à terceira é 1, vezes 2 é 2. Aqui 1 vezes 7 é 7. Aqui 7 vezes 1 é 7. Menos 2. Veja que aqui deu, gente. Olha aqui, ó. 7 menos 7 é 0, 2 menos 2 é 0. Achei uma, né? Olha, o 1 já é uma raiz. O que eu posso fazer? Posso partir para o Ruffine, né? Usar o 1, chegar numa equação de segundo grau e terminar a equação por Bhaskara. Ou posso continuar testando aqui, tá? Posso tentar o menos 1, posso tentar o meio, posso tentar outras raízes. Eu vou tentar o 2. Vamos ver o 2, se dá certo? Olha, então, testando o 2, 2 vezes 2 à terceira, menos 7 vezes 2 ao quadrado, mais 7 vezes 2, menos 2. Fazendo a continha, 8 vezes 2, 16. 4 vezes 7, 28. E 7 vezes 2, 14. Esse meu 8 fica muito estranho, né? 28. Menos 2. Aqui eu tenho 20, eu tenho 30 e menos... Nossa, deu certinho, gente. Tá vendo? 16, ó, com 14 é 30, 28 com 2 é 30. Deu certinho, já descobri duas. Agora, se eu quiser continuar testando, eu posso.
Mas eu vou fazer diferente aqui, eu vou terminar diferente isso daqui. Eu vou usar uma relação de Girard para terminar o exercício. Tá bom? Só para variar um pouquinho. Olha, a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3, como nós vimos numa aula anterior, né? Ela é menos B sobre A. Nesse caso aqui, menos B sobre A seria menos ou menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2. Isso aqui é mais, né? E 7 meios pode ser escrito também como 3,5, né? Eu vou escrever assim só para a gente pensar. 3,5, quer dizer, somando essas três raízes vai dar 3,5. Só que eu já conheço duas. Olha, eu já sei que o 1 é uma raiz e que o 2 é outra raiz. Só está faltando mais uma, né? E está dando 3,5. Quanto que tem que ser essa última raiz, então? Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Eu posso até passar esses dois para lá, né? Ó, então aqui tem 3, eu passo para lá menos. Vocês percebem que o R3 tem que ser meio? Mas já tem 3 aqui. Falta meio, né? Para 3,5. Ah, então R3 é meio, pessoal. Bom, se eu tivesse testado o meio, na próxima, o meu próximo teste, né? Se eu tivesse testado o meio aqui, eu teria descoberto que dava 0 também, tinha resolvido o exercício. Gente, ó, muito legal, tá? Essa pesquisa de raízes racionais, ela ajuda bastante a gente também a resolver problemas, tá? Então, quis mostrar para vocês, vocês têm alguns exercícios, né, para resolver. Os exercícios são bem simples, tá? Alguns ele não vai pedir para resolver, vai pedir só para dar esse conjunto aqui, né? Como nesse anterior, né? Esse aqui eu acabei resolvendo, mas ele falou aqui só para determinar as possíveis raízes racionais, né? Então, tá bom? Essas são, né, na verdade, esse é o conjunto, né, de todas as possíveis raízes, né? Agora, resolver mesmo, né, seria encontrar quem são aqui as raízes e também encontrar as outras. Se eu não tivesse raízes racionais, eu encontraria aqui também, né? Então é isso, gente, tá? Gostaria que vocês fizessem com calma todos os exercícios dessa aula, nossa última aula aí, e eu devo colocar para vocês aí alguns exercícios de revisão, e aí deve aparecer alguma coisa diferente, a gente vai conversando, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção aí, e até a próxima, pessoal.